estamos com as nossas Bíblias abertas em São Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Todos já encontraram? Falam amém? Disse assim a palavra do Senhor: Jesus em Getsêmani, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que coisa, né? O Senhor repetindo a ordem: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levante as mãos para Deus, fala comigo: Senhor meu Deus, fala comigo agora, através da sua palavra. Oh meu Deus, ajuda-me a entender a sua santa palavra. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, tome os seus assentos em nome de Jesus e glorifique Ele com aquelas palmas bem bonitas, bem fortes, bem fervorosas, que é para o Senhor. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, o que será que levou Jesus Cristo a chegar ali no Horto das Oliveiras e a chegar diante do seu Pai ao ponto de suar suor de sangue que corria até o chão? Por que será que Jesus enfrentou aquela agonia tão grande, meus queridos irmãos? Eu me lembro, meus irmãos, que lá no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que Isaías teve uma grande visão. Ele viu o Senhor clamando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Alguém diz: mas aonde? Lá na terra, salvar os homens dos seus pecados. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Diz a Bíblia, meus irmãos, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 8, se você ligar uma passagem com a outra, você vai ver que quando Deus fez esse clamor, diz a Bíblia que lá no céu fez silêncio por quase meia hora. Quando Deus procurava alguém que viesse aqui na terra salvar a descendência de Adão. Porque Adão, meus irmãos, havia pecado e todos os seus descendentes ficaram na mesma situação. O pecado hereditário vem por herança. Aí então o homem não tinha como escapar, não tinha como fugir da sentença vindoura. Aí então Deus providenciou um meio de dar salvação ao homem. E então Deus perguntou: a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós lá na terra? Eu acredito, meus irmãos, como diz a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 8, que quando houve este clamor, o céu ficou em silêncio por quase meia hora. E vocês conhecem na Bíblia que céu não é lugar de silêncio. Lá se louva a Deus diariamente, porque lá não tem noite. Lá é glórias, é honra, é majestade, é força, é louvor ao nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz que diante do trono branco, diante do trono de Deus, existe, meus irmãos, 4 querubins, porque o trono de Deus está na colocação no meio do mar de vidro, e tem 24 tronos em volta do trono do Senhor, e em cada um deles tem um ancião com a coroa de ouro na cabeça.
E aqueles 4 querubins que estão diante do trono, eles clamam de dia constantemente: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então quer dizer que lá no céu não é lugar de silêncio, diz a Bíblia. Glória a Deus. Mas quando Deus clamou para encontrar alguém para vir aqui na terra, então ficou tudo em silêncio lá no céu por quase meia hora. Os querubins não se apresentaram, o arcanjo Miguel não se apresentou, os querubins não se apresentaram, os serafins também não, os anjos não se apresentaram. E quando já estava terminando quase meia hora, aí então aquele silêncio foi quebrado. Na hora que uma voz gritou lá da outra parte: eis-me aqui, meu Pai, envia-me a mim. Glória a Deus. Amém. Quando os anjos, os serafins, os querubins, o arcanjo virou e olhou, eles se curvaram, porque aquele é o Filho, é Ele que é antes de todas as coisas, é Ele que estava no princípio com Deus, diz a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. E Ele clamou: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí então, irmãos, o Senhor Jesus veio, e aqui nós lemos na Bíblia que Ele foi lá no jardim do Getsêmani se refugiar na oração. E Ele sempre exortou os seus discípulos a se refugiarem na oração. O crente que não ora, meus irmãos, ele não está estruturado. O crente que não busca a Deus, ele não tem como vencer a luta quando esta chegar. Uma vez Jesus falou que Ele falou assim: eu comparo ao homem que ouve a minha palavra e pratica, como o homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. Que veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento com ímpeto e bateu sobre aquela casa, mas ela não caiu porque estava sobre a rocha. Louvado seja o nome de Jesus. E esse exemplo de oração, meus irmãos, os discípulos seguiam Jesus. E Ele falou: orai e vigiai para que não entreis em tentação. E a Bíblia revela que Jesus, ele orava e agonizava, ele estava em agonia, a alma dele estava em aflição, estava num grande combate. E vocês vejam que a agonia era tão grande, meus irmãos, a luta era tão grande que ali de joelho no jardim do Getsêmani, ele teve a visão muito clara o que esperava por ele. Ele viu quando ele estava sendo levado pelos soldados, ele viu quando ele foi julgado pelo sumo sacerdote e foi levado diante de Pilatos. Ele viu quando Pilatos mandou açoitar, mandou chicotear. E você sabe que o chicote que os romanos usavam naquela época tinha 7 tiras. Em cada tira tinha um pedaço de chumbo com a lasca de osso cravado. E aquilo ali eles pegaram e começaram a bater nas costas do mestre, examinando ele para ver se ele era verdadeiro ou mentiroso. E açoitaram ele, bateram nele, espancaram nele, socaram ele, cuspiram nele, mas ele permaneceu. Sabe por que ele permaneceu? Porque ele viu você, ele viu o Senhor, ele viu a senhora que precisava da sua resistência. Glória a Deus. Oh, meus queridos, o Senhor Jesus viu tudo isto. Ele viu, meus irmãos, ele sendo julgado. Ele viu quando eles apresentaram e Pilatos gritava: a quem quereis que vos solte, a Jesus ou a Barrabás? Ali no jardim do Getsêmani ele suava sangue. Ele viu tudo aquilo na visão. Ele enxergou quando o povo gritava: solte a Barrabás e crucifique a Jesus. Solte a Barrabás e crucifique a Jesus. E Pilatos gritava: mas Barrabás é um ladrão, Barrabás é um criminoso, ele é um amotinador, ele é um criminoso, ele é um assassino. Mas Jesus veio para morrer pelo criminoso, morrer pelo assassino, morrer pelo ladrão. Ele veio para isso, diz a Bíblia. Glória a Deus! Aleluia! Ele viu tudo isso de joelho lá, meu irmão. Ele viu tudo. E a agonia dele aumentava. Quando ele via aquilo, ele ficava agonizado. E já o suor dele não era um suor normal, já começou a transformar em sangue. E a Bíblia diz que grandes gotas de sangue corriam até o chão.
Imagine vocês que o lugar que ele ajoelhou ficou tudo manchado de sangue que corria do seu rosto, pelas suas costas, nos seus braços e até o chão. Imagine vocês na hora que ele viu, irmãos, que ele foi condenado. Quando Pilatos mandou entregar Jesus aos soldados, dizendo: eu nenhum crime acho neste homem, tomai-o vós e crucificai-o. Então Jesus ali, ele via quando ele foi ser entregue pelos soldados, e eles começaram a espancar ele mais ainda. Aí disseram: ele é rei, ele tem que ser coroado como um rei. Jesus viu quando eles começaram a trançar aquela coroa de espinhos. Cada espinho, segundo a história bíblica, tinha 2 polegadas. Imagine você, meu querido irmão, que já furou a sua mão, o seu pé uma vez com espinho, que dor que você sentiu. Imagine ele agora sendo coroado com uma coroa de espinhos. E eles puseram ela na cabeça dele com jeitinho para não furar as mãos, e depois começaram a bater com uma cana de vime na cabeça dele. Batia, batia, e aquele entrava, e cravou, e o sangue começou a correr. Ele viu tudo aquilo, meus irmãos. Ele viu quando eles pegaram aquele madeiro, que segundo a história bíblica pesava cerca de 140 quilos. Aquela cruz enorme, muito pesada, que o homem comum não consegue carregar. Ele viu aquela cruz ali, então ele começou a dizer: não, meu Pai, se for da tua vontade, aparte de mim esse cálice sem eu beber. Ele clamou: se for da tua vontade, aparte de mim esse cálice. Glória a Deus. Oh, irmãos, a salvação que hoje você tem não foi fácil, não. Há quantas pessoas que não valorizam a salvação que Deus te deu. Há quantas pessoas que brincam com a salvação como se ela não tivesse custado um preço para Deus. Irmãos, na hora que Jesus clamava: meu Pai, se for da tua vontade, aparte de mim esse cálice sem eu beber. Aí diz a Bíblia que o anjo desceu do céu para consolar Jesus. Você sabe que anjo não pode consolar ninguém, mas este consolava. Este anjo é aquele que havia transformado em forma de uma pomba e desceu sobre ele. E ele agora tomou a forma de um anjo e veio para consolar. Era o próprio Espírito do Senhor, glória a Deus. Ah, meus queridos, imagine vocês ali naquela hora que ele recebeu aquele consolo que veio da parte de seu Pai. Ele recobrou o ânimo novamente e clamou: meu Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai é que você tivesse a salvação. A vontade do Pai é que você não perecesse. A vontade do Pai é que você não fosse a condenação, diz a Bíblia. Imagine, irmãos, imagine quando ele agora, naquela visão ali, ele enxergando todos os acontecimentos que iam se passar com ele. Ele agora com aquela cruz nas costas, coroado de espinho, descalço, chicoteado, ensanguentado, já fraco fisicamente, caminhando naquelas ruas estreitas de Jerusalém, da largura desse corredorzinho aí. Aquelas ruazinhas com aquelas pedras enormes no chão, e ele com aquela cruz enorme arrastando aquele peso. Ali estava o meu pecado, ali estava o teu pecado, a tua iniquidade, a minha iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a Bíblia. E lá vai Jesus caminhando pelas ruas estreitas de Jerusalém, e aquele azarrogue de 7 tiros de vez em quando acertava as suas costas. Ele sentia, se comprimia, se contraía e dava mais um passo arrastando a cruz, já saindo fora da cidade, porque diz a Bíblia que nenhum profeta morreria dentro de Jerusalém. E lá vai ele caminhando para fora da cidade. Quando chegou, meus irmãos, fora da cidade, lá estava o Monte da Caveira, o monte da decisão, podemos assim dizer, o monte da última batalha espiritual estava ali diante de Deus. E lá vai Jesus com aquela enorme cruz nas costas. Chegou um momento, meus irmãos, que a Bíblia relata que as filhas de Jerusalém gritavam, elas choravam, elas gritavam desesperadamente. Lá estava Maria Madalena, Maria de Cleófas, Maria de Cusa, Maria de Salomé. Lá estavam aqueles discípulos e o choro era muito grande. O povo gritava em ver aquela cena terrível, meus irmãos, em ver o seu mestre, o justo, ali diante dos agressores e sem fazer nenhuma reação sequer. E lá vai ele caminhando. Um momento diz a Bíblia que ele parou, e com a cruz nas costas ele bradou em alta voz: filhas de Jerusalém,
Não choreis por mim, mas chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Glória a Deus. Oh, irmãos, e quando Jesus chegava para subir o monte da caveira, meus irmãos, o monte do Gólgota, as forças físicas começaram a lhe faltar, diz que ele caiu, e a cruz caiu junto dele ali. Muitas vezes acontece o mesmo com o cristão aqui nesta vida. Quantas vezes a cruz é tão pesada que você diz: meu Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não estou aguentando mais carregar. Você não pode desistir. Você, ainda que você caia prostrado, você vai se levantar. Você não vai ficar caído não, você vai se levantar, diz a Bíblia. Aleluia. Oh, irmãos, e diz a Bíblia que naquela hora Deus então intercedeu e preparou um homem, Simão Cirineu. Segundo as referências bíblicas, ele é pai do apóstolo Paulo e de Rufo. Então ele foi preparado para poder tomar a cruz e ajudar o mestre a carregar. E então ele chegou ali e meteu a cruz no seu ombro, estava pesado, mas Simão era um homem alto. Ele arrastou a cruz nas costas e foi caminhando à frente, e lá vai Jesus atrás, até que chegou lá no alto do monte da caveira. E ali diz que eles jogaram a cruz no chão e jogaram Jesus em cima dela. Não se esqueça que lá no jardim ele via tudo isso na oração. Tudo isso ele enxergava, era uma visão diante dele. Ele estava agonizando ali diante daquele relato que ele estava vendo que ia acontecer com ele. Ele viu quando deitaram aquela cruz no chão e jogaram ele em cima dela, pisaram em cima do braço dele ali, e já alguém arranjou um cravo desse tamanho. Você sabe o que é cravo? Sabe, não sabe? Cravo é um prego desse tamanho, de 4 quinas, meus irmãos, com a cabeça enorme. Então eles pegaram aquilo e não foi colocando suavemente não, pegou e bateu na mão dele assim, ó. Bateu em cima, que já entrou nas mãos dele. Aí chegaram com a marreta e começou a bater, até que cravou a mão dele no madeiro. Fizeram com a outra mão, com os pés a mesma coisa. Aquilo rasgava os ossos, rasgava os tendões, as veias partia, meus irmãos. E ele aguentou tudo aquilo ali porque ele viu você. Ele enxergou você, ele enxergou todos vocês aqui. Ele enxergou os ouvintes enterrados nos pecados que precisavam da salvação. Aleluia. Amém. E ali deitado naquele madeiro ele foi crucificado. Depois levantaram aquele madeiro, deixou bem alto lá. E o povo, quando olhava aquilo, zombava: ei, Jesus, você não salvou os outros, desce daí e nós vamos acreditar em você. E ele só falou uma coisa: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Que amor! Diz a Bíblia que ele amou os seus até o fim. Ele nunca deixou de amar. O amor, diz a Bíblia, que tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera. Este é o verdadeiro amor de Deus, diz a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, meus queridos irmãos, e aqui o Senhor apresenta este quadro tremendo, que as nossas palavras são tão pequenininhas para apresentar a você realmente o que houve no jardim do Getsemane. Jesus estava em agonia, meus irmãos. Ele estava sentindo ali o momento que chegava, que ele não podia falhar. Ele viu ali em julgamento você, ele viu sua alma caminhando para o inferno. Foi quando ele disse: meu Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus, que ele fosse como um cordeiro mudo para o matadouro. E foi lá na cruz do Calvário que Satanás pensou: agora eu preguei ele aí, agora pronto, eu quero ver ele descer daí agora. Eu quero ver o que ele vai fazer daí agora. Diz a Bíblia que quando Jesus entregou o Espírito ao Pai, irmão, diz que a natureza então começou a se mover. O sol escureceu, a terra estremeceu, as rochas racharam no meio, os sepulcros começaram a se abrir, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Oh, glória a Deus! Irmãos, às vezes eu me pergunto como uma pessoa despreza Jesus. Às vezes eu pergunto: Senhor, por que a humanidade não te reconhece? Por que o homem tanto endurece o coração e vira suas costas para Jesus? Ele que fez tanto sacrifício, que deu a vida, morreu, foi crucificado, passou o maior martírio de toda a história.
E hoje a humanidade olha para Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Não, prezado irmão, saiba que Jesus enfrentou tudo isto para que você não fosse condenado, para que você não fosse lançado no inferno, para que a sua alma não fosse condenada eternamente. Ele pagou o preço que você tinha que pagar. Glória a Deus. Amém. Às vezes eu pergunto por que uma pessoa desvia de Jesus, porque uma pessoa diz: não, eu não quero aceitar Ele, eu não quero mudar de religião. Saiba esta grande verdade, que Jesus não é religião. Ele mesmo declara que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, Ele é o Salvador, Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor, Ele é Rei. Aleluia. Oh, queridos irmãos, imagine você aqui presente nesta noite aqui. Você sabe que a sua vida é uma coisa tão passageira nesta terra, que nós nem ao menos sequer saberemos se vamos chegar em casa com vida hoje. Hoje eu saí lá de Belo Horizonte, hoje vim fazer esse culto com vocês aqui. Eu disse: meu Deus, eu espero chegar lá. Eu tenho a confiança que hoje eu chegarei, mas eu não sei se eu vou chegar de volta lá não. Uma coisa eu estou seguro, que o meu nome está lá no céu, o meu nome está garantido com Deus. Aleluia. Esse Jesus que morreu lá crucificado, Ele morreu para que você tivesse vida. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que ainda está vivendo na sua antiga religião, porque os seus pais também eram religiosos. Talvez o seu pai morreu numa religião e ele religioso morreu e ficou na morte como estava. Mas hoje você, como filho, você tem os olhos abertos porque Deus te abriu. E agora a Bíblia relata para você que aquele que tem ouvidos é para ouvir o que o Espírito fala na igreja. E Ele está falando para você que Cristo é o teu Salvador, que Ele é o único que pode te perdoar e garantir a salvação. Aleluia. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que está como um filho pródigo, que deixou o caminho da verdade e enfiou-se no caminho do pecado. Porque você sabe, meus irmãos, que tem crentes que por causa de uma coisa qualquer nesta vida, ele é capaz de enfiar até na macumba, até na feitiçaria. Mas olha, mesmo assim, se hoje tu volta para Jesus, Ele te perdoa. Por que Ele perdoa? Porque a Bíblia fala lá em 1 João 1, no versículo 9, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda maldade. Aleluia. Glórias a Deus. Meus prezados irmãos, vocês que estão desviados, levantem-se, há uma esperança para vocês. Vocês que não aceitaram a Jesus, aceite Ele, porque Ele é o teu Salvador. Vocês que estão firmes no Evangelho, nunca se aparte dele, permaneça firme com Jesus, porque Ele é a tua salvação, Ele é a tua certeza, Ele é a tua esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, é bem verdade que Satanás ele consegue prender as pessoas com as coisas desta vida. Mas Jesus, quando chama você, não quer saber do jeito que você está, não. Ele não quer saber do jeito que você está, é Ele que vai mudar a sua vida. Não é você que vai mudar, não. Você não tem condições. Satanás ele fala no coração da pessoa: não, hoje não, amanhã quem sabe. Não, agora você não está preparado, depois você vem. Isso é uma mentira terrível do diabo, meus irmãos. Satanás, quando fala isso no coração do homem e da mulher, é procurando ganhar mais um dia, para ver se consegue destruir sua vida nesse dia que ele ganha. Tenha entendimento, descubra esta verdade, seja vigilante e escapa-te por tua vida nesta noite, antes que seja tarde demais para ti. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, quando mulher ama mesmo a sua salvação, quando a mulher ama a sua salvação, eles fazem tudo para chegar no céu. Agora, aqueles que não amam a sua salvação, eles não estão nem aí com ela. Se vai para o inferno, tanto faz como tanto fez. Mas a Bíblia diz claramente para você: olhe o jardim do Getsêmani. Aquelas grandes gotas de sangue que corriam até o chão, foi para nos purificar, diz a palavra.
Amém? Irmãos, antes de orar para Deus curar e abençoar vocês, um minutinho de silêncio. O Espírito de Deus me manda chamar aqui pela palavra do Senhor a todos os irmãos e irmãs cujo seu coração foi movido aqui agora pelo Espírito de Deus, para você vir aqui aceitar a sua salvação agora em Jesus Cristo, porque Ele vai limpar você de todos os pecados que já foram cometidos. Ele vai fazer de você uma nova pessoa aqui agora. Venha cá diante do altar de Deus depressa. Venha depressa, corre, não tenha vergonha não, corre aqui na frente. Venha depressa. Todos vocês que não aceitaram a Ele como Salvador, corre depressa aqui na frente. Receba aqui agora a tua salvação, agora, nesse momento. Vem aqui, eu estou esperando para me orar ao teu favor. Em nome de Jesus, não fique demorando não, porque o tempo passa depressa. Vamos, levanta do seu lugar. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.